A importância da ética em pesquisa. Para entender um pouco sobre o tema, veremos o que é bioética. O conceito de bioética envolve vários pontos de vista sobre dilemas morais, científicos e sociais, ou seja, é a ética da vida, tendo como objetivo facilitar o enfrentamento de questões éticas e bioéticas que surgirão na vida profissional. Para entender mais, vamos falar sobre pesquisa científica. A pesquisa científica é a aplicação prática de um conjunto de processos metódicos de investigação. Segue regras formais dos procedimentos, tendo o objetivo encontrar resposta para questões e para o desenvolvimento de um experimento ou estudo usando-o em benefício da ciência. Sabemos que os impactos das novas descobertas nem sempre são favoráveis ao bem-estar dos seres humanos, de outros seres vivos e do meio ambiente. Por isso, temos o CEP, que é o Comitê de Ética em Pesquisa. Ele existe nas instituições que realizam pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender o sujeito, a dignidade e a integridade do sujeito da pesquisa e contribuir para o desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos. Seu papel está bem estabelecido nas diversas diretrizes éticas internacionais e brasileiras. Agora, alguns casos onde a ética em pesquisa foi abandonada. Temos a Unidade 731, situada na Manchúria, China. Surgiu um pouco antes da Guerra Sino-Japonesa entre 1937 e 1945 e continuou ativa após a Segunda Guerra Mundial. Era comandada pelo general Ishiro Oishi, que fazia os mais bizarros experimentos. Ele pendurava pessoas de cabeça para baixo para ver por quanto sobreviviam. Ele queria saber o que acontecia com os pilotos japoneses caso o avião desse pane. Colocava os prisioneiros em centrífugas onde ficavam rodando até morrer. Para avaliar os efeitos da altitude, as cobaias eram submetidas às câmeras de altíssima pressão até seus olhos saltarem das órbitas. Algumas cobaias sofriam vivissecção. Outro tema estudado pela Unidade 731 foi a guerra bacteriológica, como espalhar germes em toda a vasta área de modo eficiente. Espalhavam chineses em vários locais, detonando explosivos para ver a consequência da distância de cada explosivo. Toda maldade e experimentos bizarros ficaram em segredos e só foi descoberta em 1984, quando um estudante descobriu numa loja de livros em Tóquio documentos que registravam as barbaridades. Além de prisioneiros civis e militares, os japoneses usou como cobaias britânicos, australianos e norte-americanos, capturados na Segunda Guerra Mundial. No Brasil, também temos alguns casos de crueldade. Vou falar de um que choca até hoje, o Hospital Colônia de Barbacena. Em 1903, a região de Barbacena teve instalação de 7 hospitais psiquiátricos, sendo assim conhecida como a Cidade dos Loucos. Porém, em 1930, o hospital faliu e a Secretaria do Estado de Minas Gerais se apossou das funções do local, virando a instituição pública, se tornando assim um hospício. A partir desse ano, tudo o que aconteceu foi configurado como crime à humanidade. Não tinha distinção entre sãos e doentes. O governo enviava pessoas desabrigadas, viciadas, prostitutas, homossexuais, vítimas de estupros, negros, crianças, qualquer pessoa que pudesse prejudicar a reputação ou a imagem do sistema político, social e familiar. Os pacientes não recebiam tratamento adequado. A partir desse ano, cerca de 16 pessoas morriam por dia, em virtude de fome, espancamentos, doenças, estupros, terapias de choque, entre outras crueldades. Mais ou menos 60 mil brasileiros morreram na colônia, sendo cada um culpa de um estado de repressão e uma sociedade normativa. Apenas no ano de 1980 foi encerrada essa trágica história. Em memória dos mortos, foi aberto o Museu da Loucura, no ano de 1996, no mesmo local. O Estado foi tido como culpado das barbaridades. Contudo, nunca houve uma reparação formal, nem mesmo com os sobreviventes, que foram cerca de 200 pessoas. Para que não ocorram mais barbaridades como essa, foi criado o Código de Nuremberg em 19 de agosto de 1947. É um conjunto de princípios éticos que reagem à pesquisa com seres humanos. O consentimento voluntário do ser humano é absolutamente essencial, sendo legalmente eles capazes de dar consentimento. Essas pessoas devem exercer o livre direito de escolha sem qualquer intervenção de elementos, como fraude, mentira, força. O Código de Nuremberg foi sem dúvida um dos fatores do contexto onde surgiu a ideia do direito à autonomia, que o paciente adquiriu ao longo do século. Bom, chegamos ao fim. Nós quisemos trazer para vocês um pouco sobre a ética em pesquisa e os experimentos bizarros que envolviam os seres humanos, e como hoje estamos protegidos e devemos sim buscar conhecer os nossos direitos.